Olá, eu sou o professor Vasquez da Facens e hoje nós estamos aqui com vocês para falarmos sobre a construção de foguetes de garrafa PET, módulo básico, onde estarei falando sobre a teoria e os materiais. Bom, os assuntos trabalhados aqui na construção do foguete de garrafa PET são os seguintes. Eu tenho lá o tipo de material, vou falar também sobre a resistência dos materiais, a aerodinâmica, as dimensões do foguete, sobre geometria analítica, centro de massa e pressão. Todos esses assuntos são o que abordam a parte teórica na construção de um foguete, tá? De garrafa PET. Bom, o tipo de material, tá? Por que utilizar garrafas PET? Muito simples, tá? Primeira coisa, tem nem que falar, é o baixo custo que esse material tem, certo? E de fácil acessibilidade a todos. E por ser um material descartável e poder ser reutilizado, certo? Então, se ele tem baixo custo e normalmente é refrigerante que você toma na sua casa e ele vai ser descartado, então dá para ser utilizado para fazer inicialmente um brinquedo, né? E por ser leve e ter uma certa resistência à pressão, tá? E lembrando, tem que ser garrafa de refrigerante, certo? Porque a garrafa de refrigerante normalmente ela já é feita, né, para que o refrigerante possa receber gás. Como ele tem gás contido no refrigerante, então ele tem uma certa resistência, uma resistência maior se for comparar com uma garrafa de água, que não é projetada para comportar gás, tá? Bom, ainda na resistência dos materiais, tá? Por que precisamos saber a resistência da garrafa? Bom, em primeiro lugar, né, para não colocar pressão além do limite do material e houver a ruptura da garrafa na hora do lançamento do foguete. E na ruptura acontece uma coisa parecida com isso daqui, certo? Onde o foguete, né, que a hora que vai lançar a garrafa não aguenta a pressão que foi colocada e rompe dessa forma. E rompendo a garrafa dessa forma pode acontecer alguns acidentes, tá? O primeiro é o susto, o barulho é muito alto. Essa garrafa que está aí, ela estourou numa competição que a gente participou, certo? Foi um susto muito grande, porque o barulho é muito grande. E fora o banho, né? Se for com água, você vai tomar um banho de água. Se for o combustível for vinagre, você vai tomar um banho de vinagre, tá? E tem que tomar cuidado, tem que estar com os equipamentos de segurança também, para que isso não aconteça, ou seja, não deve-se passar do limite máximo da garrafa. E para isso, tá? Nós não fazemos o teste usando esse equipamento que está aí agora. Esse equipamento é o equipamento que todas as empresas que envasam refrigerante, eles têm isso dentro da planta deles e eles fazem o teste dos lotes que eles produzem a garrafa lá e eles colocam pressão nessa garrafa, pressão junto com água, ou seja, gás e água, para fazer ela estourar até o limite dela. Então ela chega a expandir dentro dessa máquina, ela fica grande, ela dobra de tamanho praticamente. E chega um momento que ela rompe, tá? E esse momento aí, essa garrafa que está sendo usada no teste aí, ela chegou a 162 PSI de pressão, tá? Então, um limite que a gente chega aqui para a garrafa PET, o indicado é 150 PSI. Acima disso daí, a garrafa pode romper e pode causar algum problema, tá? E deixando a garrafa mais ou menos com aquela característica que está do lado ali. Bom, agora outra parte que tem aqui é a aerodinâmica, tá? Que envolve a parte de conceitos, né, teóricos da construção do foguete de garrafa PET. Por que o foguete tem que ser aerodinâmico? Muito simples, tá? Ele tem que ser aerodinâmico porque ter menor atrito com o ar. Se ele tem menor atrito com o ar, o que acontece? Tem um melhor desempenho durante o voo. E se ele tem um melhor desempenho durante o voo, o que acontece? Ele atinge maiores distâncias e altitudes. Por que distâncias e altitudes? Porque tem duas maneiras de se lançar esse foguete de garrafa PET. Ou você lança ele na forma vertical, que ele vai atingir maior altitude, ou você lança ele na forma oblíqua, que você vai atingir maior distância. Ou seja, altitude seria vertical, posição vertical, e na maiores distâncias seria horizontal, tá? O que a gente vai fazer aqui é mais indicado para fazer lançamento oblíquo, para atingir maiores distâncias. Lembrando, os foguetes que estão aqui nessa tela, eu tenho o foguete pronto ali, que é o de garrafa PET, né? Um sendo lançado, que também é de garrafa PET, e tem os do meio ali, que não são foguetes para serem lançados obliquamente, e assim
na posição vertical, tá? Esses aqui são outros tipos de foguete, já são mais para combustível sólido, aquele tipo de foguete. Bom, as dimensões do foguete. Por que as dimensões do foguete são tão importantes? Tá? Inicialmente, né, para que o foguete não se desestabilize. Se ele sofrer uma instabilidade durante o voo, ele não vai conseguir atingir as marcas que a gente deseja. Tá? Então, as dimensões são importantes nesse caso. Também, para a gente saber o quanto de combustível vai ser colocado. Se você coloca faz o foguete uma garrafa de meio litro e você quiser colocar 1 litro de combustível, no nosso caso combustível água, tá? Ou vinagre com bicarbonato, você não vai conseguir colocar além disso. E também se você faz um foguete de meio litro e você quer colocar meio litro de combustível nele, também não vai adiantar, porque você não vai conseguir injetar uma quantidade suficiente de pressão dentro dele para fazer com que ele saia e atinja uma distância significativa. Tá? Então, o mais adequado aqui seria o quê? Fazer um foguete com garrafa de 1,5 litro ou de 2 litros, né? Para que o foguete tenha aí uma capacidade tanto para ser colocado água, que é o combustível, e para ter a parte da ignição aí, que vai ser a pressão que vai ser colocada. Tá? E também para que o foguete consiga chegar ao seu destino. Né? Ali nessa foto aí o destino é a Lua, né? Tá lá pousou lá na Lua, e a ideia inicial é essa, fazer um brinquedo e futuramente, né, vocês estarem almejando aí grandes voos, como esse último aí da última foto. E também tem aqui a parte que estuda aqui na construção do foguete, seria a geometria analítica, tá? E o que envolve, né? O que é a geometria analítica e aonde é utilizada na construção desse foguete? Bom, a definição, né, é a representação das formas geométricas. E elas são usadas no foguete tanto nas empenas quanto nas ogivas. Tá? As empenas têm vários tipos. Tá? Aqui eu tenho colocado para vocês aqui 6 tipos de empenas, certo? Que é utilizada nos foguetes de garrafa PET. E aqui o tipo de ogiva, são 3 tipos que tem aqui, mas tem outros tipos também, que são mais compridas, né? E esse tipo de ogiva, no nosso caso, como não é feito cálculo para isso, a gente usa a própria contorno da garrafa PET. Então, enquanto na parte da ogiva, a parte da geometria da ogiva depende muito do tipo de garrafa que você vai estar usando. Se você quiser uma que tem uma garrafa mais pontuda, né, uma ogiva mais pontuda, então tem alguns artifícios, né, que dá para ser feito para deixar essa geometria pontuda, tá? Que é o que a gente vai estar fazendo na aula prática depois. Bom, centro de massa e de pressão, né? O que é e qual a importância de saber o centro de massa e o centro de pressão? CM é onde encontra a massa do foguete, ou seja, onde está toda a massa do foguete, certo? E já o CP, que é o centro de pressão, é onde se encontra a aplicação de toda a força aerodinâmica, ou seja, a força que a água, que o gás está dentro do foguete, né, está impondo na água, a força externa que está sendo colocada no foguete, a força de empuxo que está sendo colocada no foguete, ou seja, toda a força que é aplicada no foguete na hora do seu lançamento, tá? Bom, para eu saber, né, qual é o ponto certo, né, do centro de massa, né, que é o centro de gravidade que está ali, né, e o centro de pressão, normalmente o centro de pressão ele está um pouquinho abaixo, um pouquinho mais atrás do centro de massa, tá? E para eu definir essa distância, aí eu tenho lá a margem estática, que é definida pela letra E, a letra E maiúscula, que tem uma formulinha simples. Se eu sei o centro de pressão, eu vou saber, eu pego e faço a continha. Uso lá a formulinha, centro de pressão menos o centro de gravidade, dividido pelo diâmetro máximo. O D máximo é o diâmetro do corpo do foguete. Se eu fizer essa continha usando essa formulinha, eu vou ter um valor que é referente à margem estática. Se essa margem estática for maior que 0, o foguete terá uma boa estabilidade. Se ela for igual a 0, o foguete tem uma estabilidade neutra, tá? Que já não é tão recomendável. Seria interessante recalcular. E se você tem uma margem estática menor que 0,
refaça seu foguete porque algo está errado, tá? Não tem como você lançar dessa forma. Bom, aqui tem os materiais, né, que você irá providenciar para que seja feita a construção do foguete, certo? São coisas muito simples, muito baratas, tá? Começando aí, né, por 2 garrafas PETs. Aqui está colocado as garrafas PETs grandes, né, de 2 litros, mas pode ser de 1,5 litro também, desde que as garrafas tenham um corpo liso, tá? O liso, por que o corpo tem que ser liso das garrafas? Porque se você tem um corpo liso, você tem um menor arraste, menor atrito com o ar, consequentemente menor arraste, tá? E consequentemente uma melhor eficiência no foguete. Vai ter também um rolo de fita durex, tá? Uma bexiga, eu coloquei número 6,5 ou número 7, pode ser também de qualquer cor, fica à vontade, tá? 2 capas de encadernação, sendo uma que vai ser utilizada para fazer as empenas e a outra capa vai ser utilizada para fazer a modelagem da ogiva do foguete, tá? Um estilete, uma tesoura, tá? De preferência essa grande aí, tá? Mas se não tiver pode ser pequena, tá? E por último aí também uma caneta permanente, uma régua, né, de 30 centímetros e 2 folhas de sulfite tamanho A4. Tudo bem? Essa foi a nossa apresentação, né, da parte teórica de construção de foguetes de garrafa PET. Espero que vocês tenham gostado e conto com vocês para fazer a aula prática da construção de foguetes. Até mais!